Como fazer uma planilha no Excel para lanchonete, quem vende hot dog, sorveteria, fast food? Você basicamente vem aqui e cadastra o pedido do cliente, clica na listinha, escolhe os produtos que você já cadastrou, coloca aqui a quantidade, ó, cheeseburger, coloca 5. Automaticamente o Excel já te retorna o valor de venda e o valor da compra. Lembrando, é você que configura estes valores. Ele já dá também o lucro bruto e aí você salva o pedido, para ele ficar salvo nessa tabelinha aqui de baixo de histórico. E aí quando você vier aqui no resumo, você consegue verificar cada histórico de compra de cada cliente, cada produto, quanto que você mais vendeu de produto e assim vai. Exemplo, batata frita grande. Eu já vendi R$ 608, compra foi 190, então lucro bruto R$ 418. Eu vendi 19 quantidades até agora, 19 vezes a batata frita. E eu posso até filtrar por ano, por cliente, ó, vou escolher aqui, ó, 2026, apenas o mês 4. Me mostra só o que eu vendi dentro deste mês. Ou ainda, quero ver só os pedidos que um cliente específico fez, ó, que o José. Cliquei e automaticamente aparece todos os pedidos do José. O valor total, aqui embaixo, ó, as totalizações, etc, etc. E se eu limpar todos os filtros, pessoal, desse resumo, lá no final eu consigo ver tudo que eu vendi, tudo que eu comprei, o lucro bruto geral e o total de unidades que eu já vendi até agora. Aqui em vendas e pedidos é onde estávamos e na última aba, produtos, é onde você vai cadastrar cada produto que você trabalha. O nome, preço de compra, preço de venda e o lucro bruto. O legal é que se você alterar o preço de compra e o preço de venda de qualquer produto, só vai alterar a partir de hoje em diante. Ele não vai alterar os preços retroativos, as vendas retroativas que você fez. Não, não vai. Então você sim, nesse histórico de pedidos aqui embaixo, fica salvo tudo que você fez de registro. O valor de venda praticado, o valor de compra, mesmo que seja coisas antigas. Ó. Se a gente for lá para o final, ó, talvez aqui, ó, lá no mês 4 de 2026, coisas mais antigas, etc, etc. Então fica tudo registrado aqui, tá, pessoal? Eu espero realmente que essa planilha possa te ajudar bastante. Lembrando que vamos fazer ela do zero e passo a passo. Porém, se você não quer fazer, você já quer direto baixar a planilha, eu vou deixar um link na descrição para você clicar e dessa forma poder adquirir essa planilha aqui. E aí você usa como você achar melhor, tá bom? Mas de qualquer forma, se você quiser aprender a fazer, quiser ver como é que funciona, que também é muito importante, esse vídeo vai servir para essas duas coisas, aprender a fazer e também entender como que a planilha funciona. Então vamos lá, começando agora. Para que possamos começar, pessoal, a nossa planilha de lanchonete, sorveteria, hot dog e para quem trabalha com fast food, lanches, etc., vamos começar com o cabeçalho. Por quê? Dessa forma, conseguimos deixar um layout bonito na nossa planilha e eu acho que isso é muito importante. Então aproveita esse momento para fazer as cores que você gosta, colocar, às vezes, o logo da sua empresa, escrever o seu nome e assim vai. Então aqui eu vou selecionar a linha 1, 2, 3. Aqui na esquerda, clico, seguro e arrasto, página inicial. E pessoal, eu vou utilizar uma corzinha amarela. Vou pegar aqui o amarelinho. Ah, na verdade eu não gostei desse amarelo, tá feio. Então vou vir aqui em mais cores. E eu mesmo vou tentar criar o meu amarelo no personalizar. Arrasto aqui dentro e pego a cor amarela. E aqui à direita, nessa barrinha que sobe e desce, eu ajusto a cor, a saturação, mais ou menos. Vou deixar um amarelo clarinho, assim, ok, beleza. Agora na linha 4, eu vou pintar ela de uma outra cor. Vou em mais cores e vou usar agora um vermelho, tá, pessoal? Mas lembrando, é meu gosto pessoal, você pode fazer da forma que você achar que fica melhor. Vou clicar na linha 5 agora e aqui vou colocar a última corzinha, que pode ser um tom lilás, algo assim bem bonito. Aqui, ó, essa cor. Pronto, ok. Então é isso aí, pessoal. Fiz aqui um cabeçalho que pra mim tá bonito. Eu só vou fazer alguns ajustezinhos. Exemplo, nessa linha 5, divisão de 5 com 6, bem na divisão, você clica, segura e arrasta pra cima, porque dessa forma você consegue deixar mais fininho. E aí você pode fazer a mesma coisa para a linha 4 também. Vou deixar mais ou menos assim, e a linha 4 também deixo fininho. Pronto. Agora, pessoal, aqui na célula B2, eu vou escrever o nome da minha loja. No caso, eu vou deixar algo genérico, mas aí você escreve conforme faz sentido para você. Lanchonete, hot dog, sorveteria e fast food. Enter. Vou aumentar bastante o tamanho aqui dessa escrita. Posso colocar alguns efeitos aqui em cima de letra e pegar uma outra cor também para o texto. Nesse caso, eu acredito que um vermelhinho. Olha, gostei, combinou, ficou bom. Eu usei o mesmo vermelho que eu tinha usado aqui embaixo. Então aqui já está o cabeçalho da nossa planilha. E se você quiser, o que dá para fazer ainda, além disso? No começo ou no final, você colocar alguns ícones. Eu vou clicar no inserir, pessoal, e aqui em ícones do meu Excel, eu já consigo encontrar vários tipos de ícones que eu posso utilizar. Olha o tanto de ícone legal.
Dá para eu pegar algum aqui que faz sentido, uma maçãzinha ou algum doce e inserir. Exemplo, eu vou pegar aqui um qualquer, depois eu ajusto. Vou pegar aqui uma banana, inserir. O Excel vai colocar esse ícone aqui na tela. Eu posso clicar aqui na página inicial, inclusive mudar a cor dessa banana para uma outra cor, um vermelhinho. Clico nas bolinhas, arrasto para dentro ou para fora, para poder ajustar o tamanho. E arrastando, ó, eu coloco onde eu quiser. Depois que fizemos o cabeçalho, é muito importante, pessoal, abrir uma abinha nova aqui no Excel, lá no rodapé. Clica no sinalzinho de mais, botão direito, renomear, e vamos chamar essa aba aqui de produtos. É onde você vai registrar todos os produtos que você vende. Porém, não precisa fazer isso de uma vez. Você pode fazer aos poucos. Aqui a gente vai colocar o nome do produto, mais alguma informação que você acha importante e o valor dele, o preço de venda. Se você quiser, até o preço de custo, margem, para poder calcular essas coisas básicas. E na aba anterior, que é onde fizemos aqui o cabeçalho, eu vou clicar com o botão direito, renomear, e vou chamar essa aba de vendas. Pedidos, que é onde a gente vai registrando vendas e pedidos, tá bom? Eu acho que inclusive eu vou deixar como vendas/pedidos. Enter. Agora voltando aqui nos produtos, pessoal, vamos lá começar a fazer esse cadastro dos produtos que a gente tem. Então, a primeira coisa, eu vou deixar como nome do produto, na primeira informação. Na segunda coluna, eu vou colocar preço de compra. Na terceira coluna, preço de venda. Sempre valor unitário, tá bom? Quanto que é para comprar um e vender um. E depois, margem bruta. Enter. Ou lucro bruto, eu acredito que seja melhor nesse caso aqui. Lucro bruto e se você quiser margem bruta também, né? Dá para calcular um monte de coisa. Vamos, na divisão de uma coluna com a outra, clicar, segurar e arrastar para a direita. Porque assim a gente consegue aumentar o nome da coluna. Vou fazer a mesma coisa para a coluna C e para a coluna D. E para a coluna E também, né? Eu vou cadastrar aqui uns 3 produtos, mas depois a gente coloca mais coisa. Exemplo, primeiro produto que eu vou vender, açaí de 500 ml. O preço de compra gira em torno mais ou menos ali de R$ 7,00. E o preço de venda, 15. Então, o lucro bruto vai ser igual a venda menos a compra. Enter. Outro produto que eu vendo, por exemplo, depois a gente coloca também em dinheiro, moeda, isso daqui. Outro produto vai ser hot dog. Enter. Só que aí hot dog pode ter vários tipos, né? Então aqui eu posso especificar hot dog 1. Aí tem o hot dog 2, hot dog 3. Eu vou cadastrando aqui, tá, pessoal? Todos os produtos aí mesmo. Mas eu vou deixar só com isso por enquanto, depois eu coloco mais. Preço de compra é 8, aqui é 9 e esse outro aqui é 12. Aí esse hot dog 1 eu vendo ele por R$ 15, esse hot dog 2 eu vendo por 17 e o último hot dog por 20. E o lucro bruto é só a gente clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo, porque a gente já fez a primeira fórmula e já funciona. Agora, se você selecionar onde você inseriu estes valores, ou até mesmo aqui por cima, coluna C, D e E, clica e arrasta, você pode colocar todo mundo em dinheiro, dessa forma aqui. E aproveitando, pessoal, eu vou selecionar todas essas colunas que eu fiz e até um pouquinho para baixo. Vou clicar na página inicial, clico nas bordas, todas as bordas, centralizo essas informações aqui para ficar mais organizado. E, além disso, eu posso selecionar o cabeçalho, coloco uma letra um pouquinho maior para ficar mais fácil de ler, troco ali a cor do fundo, colocar um vermelho e aumento mais um pouco ainda o tamanho da letra. Eu gosto de poder ler com facilidade, é isso aí, ó. Então aqui a gente tem cada produto, valores, e você também pode selecionar essa lista aqui de baixo e aumentar um pouco o tamanho da fonte, se você quiser algo mais fácil de visualizar. Aqui está então todos os produtos que eu vou trabalhar no caso. Tudo bem que eu criei espaço vazio para eu poder colocar outros produtos no futuro. E eu acho isso muito importante de você fazer também. Deixar esse campo aqui vazio, um espaço a mais. Voltando agora na planilha anterior, vendas, pedidos, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um pequeno formuláriozinho para poder digitar as informações, salvar o pedido no nosso banco de dados, digamos assim. Como que isso vai funcionar, pessoal? Aqui nessa primeira linha, nessa primeira célula, eu vou escrever data do pedido. Você vai digitar a data do pedido. Na próxima coluna, o que a gente pode ter? Pode ter o produto escolhido, quantidade do produto, valor de venda. E nesse caso, dá até para ter umas colunas a mais, que não precisam necessariamente ficarem expostas para o cliente, mas é para você ter esse controle e saber quanto que foi o lucro que você teve e assim vai. Então, numa outra coluna eu vou colocar valor de compra e lucro bruto. E se você quiser também o nome do cliente, dá para colocar, né, pessoal? Então,
Eu vou colocar quantidade, valor de venda. Será que o nome do cliente é importante? Eu acredito que sim, né? Então vamos pegar essas informações aqui, ó, e deslocar elas um pouquinho para a direita. Ó. Seleciona desde o produto, selecionou tudo. No cantinho da célula, você clica, segura e arrasta para a direita. Arrasta uma, duas vezes. Você pode colocar algo do tipo número do pedido e também nome do cliente. Só para você ter um registro, um histórico. Beleza, Enter. Vamos lá aumentar um pouco essas colunas para ficar mais fácil de ler. Agora vamos selecionar todo esse cabeçalho que fizemos e vamos colocar uma corzinha diferente. Pode ser aqui um vermelho, centralizar as informações. Você pode colocar uma cor diferente para a letra, um efeito, enfim. E logo abaixo eu vou selecionar uma, duas, três, quatro, cinco linhas. Porque no meu caso é muito difícil alguém pedir mais de 5 itens num único pedido. Então vou deixar aqui com apenas 5 linhas. E arrasto para a direita até o final. Se você precisar de mais linhas, você coloca mais linhas. Vou centralizar também, colocar bordas. E no cabeçalho, eu acabei esquecendo, vamos selecionar e colocar bordas também. Digamos que você vai registrar um pedido de um cliente. O cliente ele pediu 5 itens. Então a gente vai usar todas essas 5 linhas. Ele pediu um refrigerante, um açaí, uma batata frita, enfim. Então você tem que colocar tudo que ele pediu. Mas imagina só, é o mesmo cliente. Você vai ter que ficar preenchendo o nome do cliente de novo, de novo, de novo, de novo? Não, né? Então vamos automatizar alguns processos. Data do pedido, número do pedido, nome do cliente, você vai preencher uma vez só. Então você pode selecionar essas células aqui e até colocar uma corzinha diferente. Pode ser aqui um amarelinho. Quando você colocar um pedido, exemplo, 1/1 de 2027, Enter, a linha de baixo, a de baixo, a de baixo e a de baixo devem ficar com a mesma informação para você. Elas devem se repetir, certo? A mesma coisa deve acontecer. Número do pedido e nome do cliente. Então aqui é o primeiro pedido da loja. Então vou começar no número 1000, ou eu posso usar hash 001, enfim, primeiro pedido. E o nome do cliente vai ser o João, que é o primeiro cliente da loja. E aqui do lado a gente vai selecionar os produtos. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na história de repetir automático. Os produtos, pessoal, como é que vai funcionar? Eu preciso pegar aquela lista que cadastramos e colocar aqui nos produtos. Então eu vou vir em dados, aqui à direita, validação de dados, eu clico em qualquer valor e troco para lista, e nessa setinha para cima eu clico. E volto lá na lista que eu fiz de produtos e seleciono todos os nomes de produtos que eu tenho, até o final. Pronto. Venho na setinha para baixo e clico no OK. Agora, rapidamente, eu já consigo selecionar um produto. Ó. Ele já fica pronto aqui para mim. E lembrando, o produto eu tenho sim que preencher todas as linhas. Porque se a pessoa comprou produtos diferentes, não tem como se repetir, né? Açaí, 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 não faz sentido. Se ela comprou açaí, é só uma vez que eu vou preencher o açaí. Agora, se ela comprou o açaí mais de uma vez, no mesmo pedido, pediu 5 açaís. É só colocar na quantidade, número 5. Resolveu o problema, certo? Então, o produto eu tenho que preencher todo ele, né, pessoal? Produto, quantidade, valor de venda e etc. Produto e quantidade eu tenho que preencher. Então, vou pintar também de amarelinho. Agora, valor de venda e valor de compra eu não preciso preencher e nem mesmo o valor bruto. Por quê? Porque é automático. O valor de venda já foi cadastrado aqui anteriormente. Então, imagina ficar tendo esse retrabalho. Não precisa, vamos deixar isso aqui automático. Como é uma coluna automática, podemos pintar com leve cinza. Assim como essas células aqui de baixo. Leve cinza. É isso aí, ó. Como que eu faço esse valor de venda, pessoal? Toda vez que eu digitar aqui um produto, eu quero retornar esse valor de venda. E no caso, vamos lá. Para retornar o valor de venda, ele só vai ser retornado quando o produto for selecionado, quando tiver algum produto aqui dentro. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? O valor de venda vai ser igual à fórmula SE. Clica duas vezes nessa fórmula. 1, 2. Por que eu estou usando essa fórmula? Porque essa fórmula vai me ajudar a verificar se eu de fato usei um produto. Porque se eu não usei produto nenhum, ó, não precisa ficar retornando valor de venda, não faz sentido. Deixa zerado, deixa sem nada. Então, ó, se esse produto aqui, ele for setinha para a direita, setinha para a esquerda, esquerda e direita, ó, diferente, setinha para a esquerda, setinha para a direita, abre e fecha aspas, ou seja, o que isso quer dizer na linguagem do Excel? Se essa coluna ela tiver alguma informação, existiu um produto ali dentro. Se existe o produto, o que é para fazer? Ponto e vírgula, retornar o valor de venda dele. Que nesse caso, pessoal, vai ser PROC-V. Clica duas vezes nessa fórmula, 1, 2 para selecionar. Valor procurado é o produto que eu tenho aqui. Ponto e vírgula. Aonde eu vou procurar esse produto? É justamente isso que o PROC-V faz. Ele vai retornar o preço desse produto. Eu vou vir aqui nos produtos e selecionar aqui por cima ó, a coluna B, C, D. Ponto e vírgula.
Agora vamos clicar aqui na barrinha de fórmulas de novo. PROC-V vai me pedir esse tal de número da coluna. Isso daqui é a coluna que eu quero retornar como resultado. Olha, dentro dessa seleção aqui que eu fiz, a minha primeira coluna é o produto, a segunda é a compra e a terceira é a venda. O que eu quero retornar? O valor de venda. Então eu coloco aqui dentro o número 3. Por quê? Porque é a terceira coluna. 3, ponto e vírgula. E eu quero uma correspondência exata. 1, 2, fecho parênteses. E não se esqueça, pessoal. Agora, ponto e vírgula. O que a gente fez até agora? Não acabou. Cuidado. Vamos lá com calma. Quando tiver um produto, ele faz o PROC-V para retornar o valor de venda. Porém, caso não tenha produto nenhum, o que é para fazer? Não é para retornar nada. Então a gente só abre e fecha aspas. Abriu aspas, fechou aspas. Aperta o aspas 2 vezes. Fecha parênteses e dá Enter. Beleza, já está retornando. O valor de venda é R$15. Só que esse valor de venda é unitário, né? É de um açaí. Se eu trocar aqui o produto, hot dog, 15 também. Hot dog 2, opa, 17. Hot dog 3, R$20. Será que funciona mesmo? Vamos fazer mais um teste. Vou digitar aqui um novo produto. Agora eu vou digitar, pessoal, um produto que vai ser batata frita grande. Aí eu pago em média R$10, vendo por 32 e aqui já está o lucro bruto. Inclusive o lucro bruto você pode clicar no cantinho e arrastar até o final da sua planilha, não tem problema. É isso aí, já fica aqui tudo sendo calculado para você. Será que essa batata frita já vai aparecer lá para mim? Vamos fazer um teste. Produto, opa, olha que legal, já aparece. Batata frita grande, cliquei e o valor de venda já atualizou. Perfeito, é isso mesmo, pessoal. Só que tem um detalhe, R$32 é uma batata frita grande, não 5. Então tem que multiplicar esse resultado aqui por 5. Para isso, vamos clicar na fórmula, 1, 2. Cuidado, cuidado, vamos com calma. Espera aí, antes da gente clicar na fórmula, dá um ESC, ESC. Temos que verificar uma coisa antes, ESC. Sai de tudo isso. A quantidade, ó, clica na quantidade. Qual que é a célula que está essa quantidade? Aqui em cima na caixinha você verifica, ó, célula F8. Ou por aqui, ó, coluna F, linha 8, F8. Então no valor de venda, pessoal, eu clico 2 vezes, 1, 2, e logo aqui, ó, tem o PROC-V. Tá vendo que fecha parênteses e depois fecha um outro parênteses? Pois é, não é no último parênteses, e sim nesse penúltimo. Logo depois do penúltimo parênteses, antes do ponto e vírgula, você coloca asterisco, que é multiplicação, pela quantidade, que é a célula F8. Então a gente vai multiplicar o resultado do valor de venda pela quantidade, automaticamente. Enter. Beleza, então é R$160, certinho. Clico no cantinho e arrasto para baixo. Não retornou nada, por quê? Porque ainda não tem produto. Olha que interessante. Vou colocar aqui que esse outro produto agora é uma unidade de hot dog 2. R$17. Já está funcionando, pessoal. Se eu colocasse duas quantidades, 34. E assim vai. Vou selecionar esse valor de venda, valor de compra e lucro bruto e colocar ele aqui em cima em dinheiro, em moeda, reais do Brasil, para ficar mais organizado. O lucro bruto já dá para deixar pronto, porque é bem simples. Vai ser igual venda menos valor de compra. Enter. Clico no cantinho e arrasto para baixo. Pois é, arrasto para baixo, mas olha só. Deu erro. Por quê? Porque não tem informação, não tem valor de venda, não tem valor de compra. Então nem precisava retornar esse lucro bruto. Então a gente vai ter que fazer essas verificações com a fórmula C também, pessoal, dentro do lucro bruto. Delete. Vamos lá. Igual SE. Clica 2 vezes. 1, 2. Teste lógico. C. O valor de venda, ele for igual a nada, abre e fecha aspas, ponto e vírgula. Então, abre e fecha aspas, não retorna nada. Caso contrário, ele vai fazer valor de venda menos valor de compra. Enter. Agora clica no cantinho e arrasta para baixo. E para fazer o valor de compra, podemos fazer algo muito simples. Vamos pegar o valor de venda e apenas trocar um detalhezinho. Ao invés de utilizarmos a coluna primeira, segunda, terceira, vamos utilizar a segunda coluna, que é o preço de compra. Então aquele número 3, a gente troca pelo número 2. Simples assim, dá para aproveitar a fórmula. Como que a gente aproveita uma fórmula? Você vai clicar aqui nesse valor de venda na primeira fórmula. Aqui na barra de fórmulas, é muito importante você selecionar tudo. Clica, seleciona, botão direito aqui dentro agora e vem no copiar. Agora dá o ESC que a gente viu antes. ESC, a gente já fez, né? Vamos aqui no valor de compra e dá um botão direito, colar. Pronto. Só que agora, pessoal, aqui onde você colou, volta aqui na barra de fórmulas e troca esse número 3 e coloca o número 2 no lugar. Seleciona ele, coloca o número 2, Enter. Pronto. No cantinho, você clica, segura e arrasta para baixo. É isso aí, já está funcionando. Então, automaticamente, a partir da quantidade, ó, se eu colocar 10 batata frita grande, Enter. Tanto o valor de venda quanto de compra já são atualizados para mim. Então, a gente já tem um relatóriozinho aqui, um formulário bem legal e funcional. Podemos aplicar a mesma lógica para a data do pedido e para o número do pedido. Como?
Vamos lá, data igual SE, 2 cliques, 1, 2, se o produto ele for igual a nada, abre e fecha aspas, ponto e vírgula, então não retorna nada, abre e fecha aspas. Ponto e vírgula, caso contrário, é igual a data aqui de cima, enter. Posso clicar no cantinho e arrastar para baixo. E também, pessoal, aqui no cantinho eu clico e arrasto para o lado até o nome do cliente. 1, 2. Agora só vamos fazer alguns ajustes. Data, eu seleciono página inicial e coloco tudo como data, para ficar correto. Ó. Data abreviada, é isso aí. Agora o resto já está certo. Ó. À medida que eu for colocando aqui produto novo, as novas informações vão sendo puxadas. E aqui não funcionou. Por quê? Porque faltou alguma informação ser preenchida, como exemplo a quantidade, certo? Tem que colocar, vamos lá, 1. Opa, aí ó, beleza, agora foi. Ó. Então tá tudo certinho agora, tá pessoal? Deixa eu deletar o produto e a quantidade, é isso. Já está 100% funcional. Lembrando que a gente só preenche aonde tem a célula amarela. E para dar continuidade e deixar funcionando esse nosso sistema de registro de pedidos e tudo mais, podemos agora inserir aqui um botão, uma forma, um botãozinho retangular. Clica, segura e arrasta aqui na tela. E esse botãozinho vai salvar este pedido que registramos. O legal do cantos arredondados é que você pode clicar na bolinha amarela e arrastar para fora para dentro para deixar, ou mais ou menos pontudo. Vou clicar 2 vezes aqui dentro desse retângulo, 1, 2, e vou escrever salvar, enter, pedido. Vou selecionar tudo que eu escrevi, página inicial, vou centralizar o meio, aumentar bastante o tamanho da fonte, colocar aqui algum efeito. E na forma de formato, pessoal, vou escolher aqui um layout interessante. Pode ser um verde, eu acho que fica legal de se utilizar esse verde aqui. Pronto, é isso aí, ó. Temos o botãozinho de salvar pedidos. Agora vai chegando uma parte bem interessante da planilha, que é fazer esse cadastro de pedidos que a gente fez funcionar de fato. E como que a gente faz isso? Vamos precisar utilizar essa aba aqui do Excel, chamada de desenvolvedor. Mas não se preocupe, porque é realmente simples de fazer. Se você não tiver essa aba do desenvolvedor no seu Excel, é só clicar na página inicial, e em qualquer parte vazia, botão direito do mouse, e então personalizar a faixa de opções. Aqui você vai selecionar comandos mais usados e trocar para todas as guias. E é só identificar o desenvolvedor, clica nele, você vai procurar por aqui, clica no desenvolvedor, clica no adicionar e depois clica aqui embaixo no OK. Agora você já habilitou a aba do desenvolvedor e daqui a pouquinho a gente vai trabalhar com ela. Agora, pessoal, precisamos salvar cada pedido que preenchermos aqui em cima. Para isso eu vou pular 1, 2, 3 linhas e então deixa eu pegar aqui uma corzinha cinza, pode ser um cinza fraquinho, e vou escrever aqui na esquerda o título histórico de pedidos. Enter. Vou aumentar um pouco o tamanho dessa letra. Vou utilizar alguns efeitos e até colocar uma corzinha diferente. E aqui em histórico de pedidos é onde a gente vai salvar todos esses pedidos que registramos aqui em cima. Para isso, uma sugestão. Seleciona todo o cabeçalho para não precisar digitar de novo. Botão direito, copiar. Clica aqui embaixo, logo abaixo do título. Botão direito, colar valores. 1, 2, 3. Agora já temos o mesmo cabeçalho também, pessoal. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou deixar selecionado esse primeiro cabeçalho, vou clicar aqui em cima no inserir e então tabela. Mas é muito importante você marcar, sim, minha tabela tem cabeçalhos e agora clicar no OK. O Excel vai transformar essa informação que deixamos aqui embaixo numa tabela. Isso vai ser muito importante para o que precisamos fazer. Você vai clicar de novo nessa tabela aqui e agora aqui em design da tabela você livremente vai poder escolher uma cor que você gosta de usar. No meu caso, eu vou manter esse padrão cinza. Então, vou escolher aqui uma opção de layout cinza. Pessoal, agora, para o bom funcionamento dessa nossa planilha, é muito importante que você tenha pelo menos 2 linhas na sua tabela. Mas como é que você faz isso? Vou te dar um exemplo. Pega aqui, ó, primeira data do pedido. Coloca qualquer data que você quiser. 1/1 de 2001. Enter. E na linha de baixo, coloca uma nova data. 1/1 de 2001. Pode ser a mesma. Beleza, só para você ter 2 novas linhas aqui. Ó. Só isso que você precisa. Agora a gente já pode fazer funcionar o Excel pegar os dados que preenchemos aqui em cima no formulário e registrá-los automaticamente na tabela de baixo. Para isso, vamos usar a guia do desenvolvedor, que foi a guia que habilitamos, e então vamos utilizar a ferramenta Gravar Macro. Essa ferramenta de gravação de macro basicamente consegue nos ajudar a automatizar tarefas. Como? Ela vai ver o que vamos fazer e depois ela mesma, por si só, executa, compila, roda estas ações que fizemos. Exemplo, o que a gente tem que fazer aqui? Pegar os dados que cadastramos no formulário, abrir espaço na tabela e colar estes dados aqui. E depois limpar o formulário. Simples assim. Então, para isso, vamos lá, gravar macro e temos que executar essas ações aqui.
Mas é importante fazer da forma correta para não dar erro e não dar retrabalho. E não ter que começar tudo de novo. O nome da minha macro eu vou usar algo bem simples, como salvar pedidos. Quando eu der o OK, o Excel vai dar um errinho. Por quê? Porque eu usei espaço para separar a minha palavra, salvar pedidos. Então é muito importante que você não use espaço. Talvez usar um underline já resolve. Ou você pode deixar tudo junto. OK? Pronto, já está gravando, tá, pessoal? Muito cuidado, muita atenção agora. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou clicar na primeira linha da minha tabelinha cinza aqui de baixo. Logo abaixo do cabeçalho. Botão direito, inserir, linha da tabela acima. Vou fazer isso 5 vezes. Por quê? Já fiz uma. Porque são 5 linhas que eu posso inserir para pedido. Se no seu caso você precisa inserir 5 linhas, 10, 15, você faz isso quantas vezes forem necessárias. Mas depois eu posso até te mostrar outras soluções para corrigir melhor esse problema, se você tem muitas linhas para inserir, enfim. Vamos lá. Uma, botão direito, inserir, linhas da tabela acima, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou pegar todo o formulário que eu tenho aqui em cima, clico e arrasto, o cabeçalho não. Botão direito, copiar. Venho aqui na minha tabelinha de baixo, na primeira célula. Clico, botão direito do mouse e então uso a opção colar valores. 1, 2, 3. Dessa forma, colando valores, não copiamos e colamos a formatação. Ou seja, a célula que estava amarela, não vai ficar amarela. E a gente preserva só o resultado. E é justamente isso que a gente precisa. Valor de venda, valor de compra, lucro, são fórmulas, mas aqui embaixo a gente deixa só o resultado, até porque é isso que precisamos. Não precisa ficar com um monte de fórmula planilha. Isso economiza a memória, deixa a planilha mais rápida, é uma solução interessante. Feito isso, pessoal, podemos vir aqui no formulário e deletar tudo que é célula amarelinha, ou seja, as células onde inserimos informações. A gente deleta, volta aqui na data do pedido, desenvolvedor para a gravação. É isso aí. Então, basicamente, a macro pegou as informações que estavam aqui, salvou na tabela de baixo e depois zerou para que possamos inserir novas informações. E para o botão funcionar, você precisa clicar com o botão direito em cima dele, vir aqui no atribuir macro, pegar a macro que você fez e clicar no OK. E neste formulário já está tudo funcionando agora. Vamos fazer um teste. 1 de 1 de 2001, uma data bem antiga, né? Número do pedido, vou colocar 010. Nome do cliente, vou colocar Davi. E vou escolher aqui alguns produtos. Açaí, hot dog, batata frita. Uma quantidade, 3 quantidades e 2 quantidades. Se eu clicar no botão salvar pedido, 3, 2, 1, opa, ele já salva o pedido aqui embaixo. Porém, olha que curioso. Tem linhas vazias na nossa tabela. E outra coisa, as datas estão estranhas. Não estão com a formatação correta de data. Além disso, aqui também está estranho. Valor de venda, valor de compra. Como que a gente resolve esses problemas? Dá para a gente fazer da seguinte maneira. Seleciona tanto a coluna I, H e G, onde temos dinheiro. Vem aqui em cima na página inicial e troca todo mundo para dinheiro. Pronto. É isso aí, resolveu. Aqui para data podemos fazer a mesma coisa. Seleciona toda a coluna B, página inicial, e troca geral para data abreviada. É isso aí, ó. Resolveu o problema aqui então, tá, pessoal? Mas tem um detalhe. E essas linhas vazias que ficam aparecendo na nossa tabela? Como que a gente remove essas linhas vazias? Podemos, pessoal, simplesmente fazer uma atualização, no sentido de organizar de A a Z. Ou seja, organizar em ordem alfabética as datas. Isso já vai resolver o problema. Mas, imagina só, ter que ficar fazendo isso toda hora de forma manual. Então, dá para automatizar também esse processo. Para isso, vamos gravar uma outra macro, mas não se preocupa, porque depois a gente emenda uma macro na outra. Agrupa as informações. Vamos aqui no desenvolvedor, gravar macro, e essa macro eu vou chamar ela de, por exemplo, AZ. AZ acho que já tá bom, já dá para entender. Ok? Simplesmente, pessoal, eu clico nesse pequeno filtro da minha tabela e escolho a primeira opção, classificar do mais antigo para mais novo. Pronto, resolveu o problema, só isso. Agora eu venho no parar a gravação e acabou. Mas, quando eu clico no salvar pedido, ainda não vai funcionar. Então o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que clicar no meu Visual Basic, que é essa primeira ferramenta aqui do desenvolvedor, e nessa nova janela que vai aparecer, vamos abrir módulos, 1, 2, e agora a gente vai ter dois módulos. Um, onde temos o salvar pedidos, é só você ver o nomezinho verdinho aqui em cima, ou esse nome aqui na primeira linha, e é o módulo 2, 1, 2, A a Z. O que esse módulo de A a Z faz? Basicamente ele clica
na primeira coluna da tabela e filtra e organiza as informações em data cronológica. Eu vou selecionar, pessoal, mas não tudo. Cuidado. Inclusive, você pode até fazer o seguinte. Deleta a primeira linha e onde começa todo esse código, você deixa sem selecionar e deleta o resto. E aqui embaixo também, esse último end sub, essa última linha, você seleciona e dá um delete. Agora todo o resto você pode selecionar, botão direito e copiar. Aí você vem no módulo anterior, 1, 2, e clica em qualquer lugar, basicamente. Mas eu prefiro sempre usar aqui o finalzinho. Clica no começo desse end sub, dá vários enters para abrir um espaço. E bem aqui no meio você pode, botão direito, colar aquela informação. É isso aí, pessoal, já está funcionando. Ó. Então a gente pegou um código, colocou dentro do outro. Agora vamos voltar no módulo 2. 1, 2, botão direito em cima dele, remover módulo 2 e clica no não salvar. Pronto. Assim a gente só fica com o módulo 1, que é aquele grandão que a gente está usando para salvar os pedidos. Vou fechar essa janela e vamos testar e ver se está funcionando. Aqui na data do pedido, vou colocar uma data do dia 1/1 de 2027. Número do pedido, hash 123. Nome do cliente, vou colocar José. E o José fez vários pedidos, pessoal. Pediu um açaí, hot dog 3, hot dog 2 e também aqui uma batata frita. E vou preencher aqui as quantidades que o José comprou de cada produto. Quando eu clicar no salvar pedido, 3, 2, 1, automaticamente é cadastrado, ó, e já nos mostra certinho o registro sendo feito aqui na tabela de baixo. E o formulário também aqui de cima já fica limpo, preservando as fórmulas, ó, que havíamos feito antes, e pronto, já está resolvido o problema. Agora que finalizamos a planilha, vamos pensar na seguinte questão. Se eu te perguntar o quanto que você vendeu no mês de janeiro, ou quanto que você vendeu de cachorro quente, você vai saber responder? Talvez, porém não é tão simples do jeito que as informações estão, porque nós teríamos que somar de forma manual, somar o hot dog com o hot dog, enfim. Então o que dá para a gente fazer? Um pequeno resumo para nos mostrar algumas informações importantes. Quanto que vendeu por mês, produtos mais vendidos, quantidades e etc. Para isso, pessoal, aqui no final da tabela, isso não vai mudar nada no nosso código. É só um acréscimo. Eu vou colocar duas novas colunas. A primeira sendo mês, enter, e a segunda sendo ano. Essas duas colunas, pessoal, vão ser fórmulas automáticas que, a partir da data que temos aqui na esquerda, elas vão nos retornar o mês e o ano. E isso vai nos ajudar muito na hora de fazer o relatório, porque assim a gente vai conseguir fazer um relatório tanto por ano quanto por mês. Exemplo, quanto que vendeu em janeiro de 2027, em março de 2022, e assim vai. Aqui no mês, então, vamos lá. Igual, primeira coisa, temos algumas linhas que ficam vazias. Então eu não quero saber o mês dessa linha vazia. Igual, SE, 2 cliques, 1, 2, teste lógico. Eu vou clicar na data, e toda vez que essa data ela for igual, abre e fecha aspas, ou seja, toda vez que for igual a nada, ponto e vírgula, eu retorno nada, então eu abro e fecho aspas. Ponto e vírgula. Caso contrário, eu vou extrair, pessoal, o mês daquela data. Para isso, a gente vai digitar dentro da célula a palavra mês. E cuidado que o mês tem acento. E você precisa digitar o acento para poder encontrar essa fórmula aqui. Clica duas vezes no mês, 1, 2, e agora aqui na esquerda você clica na data. A gente pode fechar parênteses e fechar parênteses mais uma vez e dar um Enter. É isso aí, ó. Aqui então vai retornar o mês certinho, ó. Mês 6, por quê? Porque 6 é o mês que tem aqui dentro. Mas vamos transformar tanto o mês quanto o ano em número, porque é o que faz sentido. Vamos colocar número. É isso aí, ó, mês 6. O ano, pessoal, dá pra gente fazer algo muito próximo. Então posso inclusive selecionar esses meses, copiar utilizando Ctrl C e depois com Ctrl V podemos colar. Ctrl C, clica aqui do lado, Ctrl V. Mas vamos clicar duas vezes dentro da primeira fórmula do ano, 1, 2, e trocar a palavra mês pela palavra ano. Enter. É isso aí, agora já substitui tudo certinho. Temos o ano de 2026 de um lado e o mês do outro. E se eu cadastrar um novo pedido, já funciona também, pessoal. Vamos lá. Data do pedido, vamos colocar uma data dia 1/4 de 2026. Enter. Número do pedido vai ser hash 002. Nome do cliente, vou colocar Davi. E o produto que o Davi pediu foi um açaí e um hot dog. Pediu 2 açaí e um hot dog. Vou cadastrar, salvar o pedido. Pronto. Já dá para ver que foi lançada aqui essa informação. E aqui já aparece para mim, ó, tanto o mês e o ano. Como que a gente faz agora um resumo dessas informações para a gente poder ver quanto que vendeu por mês, por ano, a quantidade de vendidos, produtos vendidos e tudo mais? Você pode clicar nessa tabelinha aqui de baixo
E então aqui em cima, no Inserir, você vem em Tabela Dinâmica. E você simplesmente clica no OK. O Excel vai abrir para você uma aba nova aqui no rodapé, que inclusive você pode clicar com o botão direito, renomear e escrever Resumo, Enter. Agora, à esquerda, pessoal, temos a Tabela Dinâmica, que é uma ferramenta muito importante que nos ajuda a fazer análises, resumir informações. E é justamente isso que a gente vai fazer, pegar a tabela original e resumir as informações que temos nela. Nesse caso, eu vou pegar, pessoal, o produto, pego, clico, seguro e solto dentro das linhas. Assim, o Excel vai me listar todos os produtos que eu já vendi. Agora eu vou pegar o valor de venda, clico, seguro e solto nos valores. E também posso, ao mesmo tempo, pegar o valor de compra, lucro bruto e a quantidade. E soltar tudo aqui dentro dos valores. Porque o Excel vai me mostrar agora o valor total que eu comprei, que eu vendi, lucro bruto e a soma da quantidade de cada um. Mas tem um detalhe, olha que curioso. Parece que está errado esse valor de venda, esse valor de compra e tudo mais. Mas por que isso? Porque muitas vezes a tabela dinâmica não sabe o que você quer. Se é uma contagem, se é uma soma. E nesse caso eu quero somar toda a venda do produto, toda a compra, todo o lucro. Então eu clico nessa opção do valor, configurações, e troco de contagem para soma. Ok. Olha lá, pessoal, agora já está mais correto. Está mostrando o valor mesmo. Aqui em valor de compra eu faço a mesma coisa, configuração, e coloco como soma. E, além disso, se você quiser aqui no formato de número, você pode colocar todo mundo como moeda. Ok e ok. Olha que interessante. Assim a gente vê tudo já em dinheiro. Perfeito. E o lucro eu vou também deixar em soma com a formatação de moeda. Ok e ok. E mesmo que essa minha tabela já me mostre informações importantes, ainda dá para fazer outros tipos de análise, como por exemplo por mês, por ano e etc. Então uma sugestão seria: clica, exemplo, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha, botão direito inserir, para você abrir um espaço aqui no cabeçalho. Clica na sua tabelinha dinâmica agora e vem aqui em cima em análise de tabela dinâmica e então inserir segmentação de dados. Porque, pessoal, com essa nova janela você pode habilitar o mês e o ano. E se você quiser também o nome do cliente. E aí você pode, até a data dá para habilitar também, enfim. Clica no OK. O que o Excel vai fazer? Ele vai te dar opções de filtros, onde você pode clicar e ver só o que você selecionou. Vamos lá, vamos só organizar essas caixinhas. Clica e arrasta aqui para cima. Do mês também, eu posso colocar aqui em cima. Eu acho que o ano faz mais sentido ficar primeiro. Porque primeiro vem um ano, depois vem um mês. De forma lógica, né? E aqui pode deixar o mês. E outra coisa que dá para fazer, ao invés de ter linhas individuais, uma linha em cima, uma linha embaixo, você pode clicar numa segmentação, e aumentar o número de colunas. Aqui no caso vou deixar 4 para o mês e 3, 2 ali para o ano. E o cliente eu acho que eu vou deixar de 2 em 2. É isso aí. E dá até para mudar a cor também, tá, pessoal? Aqui por cima. Você pode mudar a cor e escolher o layout que você mais gosta. Digamos que eu clique apenas no João Paulo. Eu consigo ver só os produtos que o João Paulo comprou. No José, no Davi, limpar tudo. Ou ainda quero ver só 2026. Só o mês 4, mês 6 e assim vai, pessoal. Então fica totalmente dinâmico e interativo. E talvez você perceba que, à medida que você vai cadastrando vendas, pedidos, aqui nessa sua planilha, não necessariamente vai automaticamente ser atualizado para você essa tabela, o resumo. Então é muito importante você manter dados, atualizar tudo. Sempre clicar nesse botãozinho quando você quiser ver o resumo. Não precisa fazer isso toda hora. Só quando você quiser atualizar essas análises. Então obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo de hoje. Espero que essa planilha de lanchonete, hot dog, sorveteria possa te ajudar bastante a começar a fazer o controle das suas vendas, dos custos e ter uma ideia do histórico daquilo que você está vendendo. Obrigado e eu te vejo amanhã. E lembrando, tem alguma dúvida, sugestão? Deixa nos comentários. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.